Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju desta quarta-feira. Hoje o nosso bate-papo é a Embaixada Solidária. Nossa convidada é a jornalista, ou foi jornalista? Ninguém que é jornalista deixa de ser jornalista, então vai continuar sendo. A coordenadora da Embaixada Solidária, Edna Nunes. Seja bem-vinda mais uma vez ao Diálogos com a Ju. Hoje o nosso bate-papo é sobre um balanço do ano de 2023 e o planejamento do ano de 2024. Ju, é sempre uma honra estar aqui, conversar com você. Geralmente é nessas oportunidades que a gente acaba se encontrando também, matando a saudade dos amigos, né? Foram 20 e tantos anos de carreira. E agora não, há 10 anos estou na Embaixada Solidária, nos 2 últimos anos de forma praticamente exclusiva, que é uma entidade fundada lá em 2014, 2015, que trata da temática da migração, faz todo esse suporte, essa assessoria. Na verdade, ela em 2014 são os primeiros passos, ela vai se consolidando ao longo daquele primeiro ano. E hoje estamos aí em maio, 19 de maio, prestes a completar a primeira década de trabalho aqui na região oeste. Bom, muito tempo, muitos casos, muitas demandas, é um número muito grande de pessoas, de estrangeiros de diversas nacionalidades atendidas. Vocês conseguem já ter um balanço? Você sempre teve isso muito preciso, mas quantas pessoas a entidade já atendeu? A Embaixada já atendeu desde o início até esse momento. E de quantas etnias? De quantos países? Os países, na semana passada, com a chegada do Equador, que foi o último país a chegar aos quadros de atendimento da Embaixada Solidária, nós completamos 38 países. Acreditamos que já tenhamos superado o número de 4.000 atendimentos na micro-região oeste e superior isso na região oeste, porque desde outubro do ano passado nós estamos operando como um centro regional de direitos humanos e acolhimento à população em situação de migração, apatridia e refúgio. Esse centro vai intensificar as suas atividades a partir de fevereiro deste ano. Inclusive, nós estamos preparando uma reinauguração, mas isso mais para cumprir protocolo. Nós já estamos operando, então, com toda a região oeste do estado do Paraná, não com todos os serviços que gostaríamos de prestar nesse primeiro momento. Ju, é sempre importante lembrar que a Embaixada Solidária não recebe incentivos governamentais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. O benefício que nós temos em Toledo é a utilização de um imóvel público, né? Hoje, ou seja, há cerca de 3 anos, nós ocupamos um imóvel que pertence ao município de Toledo, com cessão de uso à Embaixada Solidária. Mas fora isso, nós não temos renda nem recurso garantido por nenhum desses entes. Então, todo o trabalho que é executado dentro da entidade é fruto de parceria, de projetos e de um esforço próprio da equipe de voluntários. Somos todos voluntários, desde a presidência até a zeladoria da casa, acontece de forma voluntária, para que a gente possa manter esses trabalhos realizados em Toledo e também na região oeste do estado do Paraná. Então é desafiador, porque é uma pauta bastante complexa. Quando a embaixada começou, eu imaginei que a dificuldade era o idioma. Mas era um ledo engano, você se lembra muito bem dessa época. O idioma trouxe tantas outras facetas, e essas facetas se tornaram e se desdobraram em pautas muito mais complexas, que você tem acompanhado também. E a cada dia não tem rotina. A cada dia você recebe uma nova cultura, você recebe pessoas que viveram até então de forma muito diferente, com novas necessidades, com outras dificuldades de adaptação. As leis mudam, de repente você recebe hoje um refugiado da Síria. Para você receber um refugiado venezuelano, muita coisa muda. Não só em termos de cultura, mas a própria legislação, o acordo que o Brasil tem com estes países. Então, você imagina que eu saio de um universo totalmente diferente e acabo, então, sugada por um universo que exige um novo posicionamento todos os dias, uma rotina muito forte, e uma rotina que exige não só viagens, mas
decisões muito rápidas. Sim. Por exemplo, ontem, enfim, né, por entre essa semana, parecia que janeiro ia terminar tranquilamente com os fatos do dia a dia. Os 25 semanas de janeiro, As 25 né? semanas. Parecia que o ano de janeiro terminaria. E aí a gente começa nessa semana a acompanhar mulheres brasileiras sendo libertas do tráfico de pessoas na Espanha. Aí o país começa a discutir isso de novo. Isso volta para Toledo, para o oeste do Paraná, que é um corredor, e a gente tem discutido essa questão do tráfico de pessoas. E a gente teve uma situação em Santa Helena há pouquíssimos dias. Santa Helena. Então, assim, o que acontece? Cruza a linha, cruza a informação e a situação vem de novo para nós e vem com uma força incrível, porque nesse momento não só as mulheres, mas as pessoas que estão em situação de tráfico pelo mundo começam a ganhar um pouquinho de visibilidade, vê nisso uma oportunidade de denúncia e começa a chover denúncias de brasileiros que estão fora, de imigrantes que passaram por esse processo. Então, nunca dá para prever o dia de amanhã. A gente minimamente ali no finalzinho de 2023 fez um planejamento estratégico do que seria esse ano, prospectamos esse ano, mas dentro desse prospecto você tem que deixar 30% da agenda para emergências, e às vezes isso ainda não é suficiente para toda a cobertura que a gente precisa, porque as pautas são complexas. Você pode começar com uma pessoa sem documento que chega para você hoje, uma pessoa indocumentada, e essa pauta pode terminar no tráfico de pessoas, essa pauta pode terminar em direitos humanos infringidos. Então é muito complexo você trabalhar todas essas temáticas. Precisa ter uma abertura muito firme para que a gente consiga transitar com todos esses assuntos dentro da entidade. Vamos pensar na seguinte hipótese. A primeira vez que a pessoa está ouvindo falar da Embaixada Solidária, mas atua com imigrantes, como é que funciona isso, como é que não funciona? Conta pra gente um pouco qual é o papel da Embaixada Solidária, lembrando que ela não tem um papel de assistência social nem de assistencialismo direto. Exato. Okay? Então, nós vamos imaginar um cenário da forma mais prática possível. De acordo com a Organização das Nações Unidas, com a ONU, as pessoas nunca migraram tanto. Se o mundo fosse um formigueiro, é aquela época em que a gente vê todo mundo com a malinha nas costas, as formigas com os ovos e etc., procurando um lugar seguro para morar. Por que procurar um seguro? Parte do mundo está devastado pela fome, nós temos pelo menos 5 pontos de conflitos pelo globo terrestre, nós temos desastres naturais acontecendo, nós temos crises políticas fortíssimas, nós temos perseguição religiosa, perseguição política. Acredita-se que pelo menos em 12% do território planetário. Então, nós temos muita coisa, muito conflito, muita situação a se resolver. Nós estamos no Brasil, em um país em que a legislação é um pouco mais aberta, os acordos firmados permitem as situações de refúgio e, ao mesmo tempo, nós estamos aparentemente, por enquanto, que Deus nos ouça, fora de grandes desastres ambientais. Estamos em um país que é exemplo na produção no campo, então nós temos comida em fartura, e isso não é nenhuma novidade para nós, que sempre colaboramos com a própria produção de alimentos para o mundo. Então você tem um território mais seguro. Então imagina você que está num país assolado pela guerra, assolado por uma perseguição religiosa ou por qualquer outra perseguição, que você tenha que sair rapidamente desse lugar e procurar um ponto de refúgio. Se quando nós vamos mudar de uma cidade para outra, isso já tem um certo impacto na vida da pessoa, eu quero que você imagine uma situação em que você não pode levar muita coisa. Às vezes você consegue migrar com uma mala, com o seu documento, talvez um membro da família. Pela ONU, isso já é considerado uma migração privilegiada, quando você migra com a mala com 22 quilos, que é no voo econômico, de avião, levando um membro da família e a sua documentação. Só isso. Então, ficou o seu animal de estimação, ficou o seu emprego, a sua carreira, o seu bairro, a sua casa, tudo que você tinha. Então, se essa condição é considerada uma condição de privilégio, a gente precisa imaginar o sujeito que migra na calada de uma madrugada, refugiado de uma situação de perigo, sem a documentação, ele vai perdendo essa documentação, esses itens no decorrer da viagem, que pode começar por um barco, por um carro, a pé, por muitos quilômetros, por muitos dias. Então, esse sujeito ele pode chegar em território nacional, como, por exemplo, tem sido a migração venezuelana. Eu estive na Venezuela em julho deste ano, estive em Pacaraima, depois em Santa Helena, na Venezuela, para acompanhar um pouquinho do que é a Operação Acolhida lá. Então, nós chegamos com os venezuelanos pelas
trilhas no meio da mata, a pé, só com a roupa do corpo, quando é possível, quando não se perde parte dela na mata, tentando atravessar. Você recebe essa pessoa sem documento, sem roupa, praticamente sem identidade, sem falar o idioma. A profissão dela não é mais reconhecida aqui, ela não pode mais exercer automaticamente, ela perde também, né, a sua formação, o seu direito de exercer a sua profissão. A embaixada é uma casa onde essa pessoa é recebida desde o primeiro momento, desde que ela informe minimamente o nome, e às vezes nem isso é possível informar. Nós já recebemos casos, e você teve conhecimento e contato de mulheres nigerianas de uma tribo específica que não sabiam os próprios nomes ou que língua falavam. Então a gente acolhe essa pessoa. A primeira preocupação que nós temos é identificar essa pessoa, e para isso a gente conta sim com o apoio da Polícia Federal aqui na região oeste do estado, que tem sido extremamente solícita conosco, nos ajudando a identificar essas pessoas. A partir do processo de identificação, auxiliá-las a ter a sua documentação. Ela precisa existir. Olha só que forte isso. Legalmente, sim, ela precisa existir para que a gente possa incluir em qualquer política pública, na saúde, na educação, na assistência social. Então, a embaixada é essa ponte que vai documentar essa pessoa, que vai possibilitar que ela encontre uma casa para morar, que vai mobiliar essa casa, que vai encaminhar essa pessoa para o mercado, para o mundo do trabalho, que vai talvez antes profissionalizar essa pessoa e incluir ela na sociedade de forma integral. Seja através das comunidades que já estão postas na região oeste. Nós temos comunidades fortes haitianas, venezuelanas, estamos recebendo agora egípcios, afegãos, que muitos estão na região. A gente precisa lembrar também que a gente tem um mercado halal muito importante aqui, claro, além das milhares de vagas de trabalho. O que traz essas pessoas? A esperança de recomeçar as suas vidas num local seguro. Então a embaixada é a casa de todos esses povos. Eles chegam lá com as mais diversas dificuldades. Nem todos chegam em situação de miserabilidade, é importante salientar. Nós temos, por exemplo, os profissionais que migram de outros países. Não, às vezes esse país tem um embargo econômico. Por exemplo, eu tenho em Toledo refugiados de Cuba. Uhum. O país tem um embargo econômico, cujo eu não posso vender o imóvel que eu tenho lá num raio de 10 anos. Uhum. Então, essa pessoa tem, mas não tem. Ela chega aqui e ela precisa desse auxílio para recomeçar. Pode ser uma pessoa que quer revalidar um diploma, pode ser... Ontem mesmo nós recebemos um médico cubano que está aqui numa condição, né, bastante desfavorável e que precisa instrução para fazer o revalida, para que ele possa exercer. Situações que já ocorreram, médicos já revalidaram, e a gente auxilia nesse processo. E atuamos em muitas outras causas, na proteção materno-infantil, na questão de gênero. A gente atua muito fortemente com relação às mulheres, porque a gente acredita que em condições favoráveis, nós já temos condições desfavoráveis. Imagina no processo de migração forçada. Exatamente. Então, se nós, aqui, brasileiras, que falamos, que temos o poder da denúncia e etc e tal, às vezes a gente conhecemos os canais. Conhecemos os canais, a gente às vezes está em algumas situações que parece que não conseguimos uma reação conforme o esperado. Imagina uma pessoa que não conhece a cultura, que não tem uma rede de apoio, que não fala o idioma, como é que ela vai proceder com essa denúncia? A questão das crianças, que é uma fragilidade importante, como é que essa escola, como é que a educação recebe essa criança? A própria assistência social. Não raras vezes a gente tem a prática do eu não te entendo, logo você não existe. Uhum. Então a gente precisa desmistificar. Eu acho que a embaixada, ao longo dessa década, ela teve vários momentos. No momento que nós precisamos, e novamente você acompanhou de forma muito próxima essa história, nós precisamos dizer para a sociedade, sim, essas pessoas existem. Então a gente passa os 3, 4 primeiros anos tentando provar que esse imigrante existe. Uhum. Aí provar, que não é só de fato, ele está ali de direito. Ele está ali também. De direito, né? Inclusive com os impostos, inclusive no seu posto de trabalho todos os dias, como todos nós, lutando pela sobrevivência, com algumas dificuldades extra, mas lutando por essa sobrevivência. Depois, passados alguns anos, eles existem e têm direitos. Foi uma outra conversa, dolorida, delicada, mas que a gente precisou estabelecer com a sociedade. E agora, chegou um tempo de sensibilização.
Então, tem aqueles espaços que ainda não foram permeados, tem as políticas públicas que ainda não deram as respostas que precisam dar. Então, é um ato provocativo também, é um ato de contribuição com a sociedade, mas é um ato de provocar que um dia, isso não é utopia, isso em qualquer país que leva as suas políticas públicas a sério, um dia isso será realidade, como é em muitos outros países. Mas que o papel que a Embaixada Solidária desenvolve hoje seja desenvolvido pelo Estado. Uhum. Que nós possamos ser apenas uma casa solidária, de carinho, de preservação cultural, aonde ele vá para encontrar amigos, aonde ele vá para estreitar relacionamentos, mas nós não gostaríamos de, daqui a alguns anos, existir para a garantia de direitos, existir para que no final do mês essa família tenha a possibilidade de ter o pão na mesa, que é uma coisa elementar e tão básica, e que às vezes a gente esquece a potência que é você não ter a escassez de forma tão próxima. E aí eu reparto esse assunto em dois. Outro dia, conversando com outro jornalista, ele me perguntou: Edna, você já passou fome? Eu respondi a ele: eu conhecia a fome de muito perto, eu não passei fome, mas eu sabia que ela morava na casa do lado. Eu sabia que se eu almoçasse na casa do coleguinha, poderia fazer falta para o lanche da tarde. Uhum. Então, isso é conhecer a escassez. Você sabe o terror que isso provoca no ser humano, numa mãe, num pai, numa criança. Então, quando você conhece, você não precisa ter, sinceramente, passado por esse processo, mas você aprende o impacto que isso gera na cabeça de uma pessoa. Uma pessoa que passou por escassez ou que conheceu a fome, ela nunca mais vai ser a mesma. Não mesmo. Não vai. Então, assim, isso, Ju, fica muito evidente quando as pessoas dizem: como é que essas pessoas malucas atravessam México e Estados Unidos, pegam o mato, vão migrar? Eu não me sinto no direito de julgá-las. Sempre tive o pão na mesa com dificuldade, muitas vezes, não vim de uma família abastada, mas o pão sempre esteve ali. A oportunidade, a segurança, por mais que a gente viva nesse mundo maluco, aquela certeza que a gente consegue chegar no mercado e voltar, não é uma certeza que todos os países têm. A certeza que uma mulher pode sair na rua ou que pode frequentar uma universidade, como nós frequentamos, não é a realidade de muitos países. Não. Aí eu me pergunto aqui, como que a gente julga uma situação dessa? Não tem como. Na verdade, a gente não teria o direito de julgar Nada em absoluto. e ninguém. Numa situação dessas, menos ainda. Então, eu não consigo encontrar um lugar que me permita fazer qualquer análise, assim como nós adotamos ultimamente na Embaixada. A gente sempre arrisca falar sobre o país do outro. Claro que todo mundo tem uma criticidade, todo mundo conhece um pouco de história, a gente lê, a gente conversa, mas recentemente nós chegamos a um acordo na Embaixada. Se nós tivermos um migrante da França, quem vai falar sobre a França é ele. Se nós tivermos um migrante do Haiti, da Venezuela, da Colômbia, de Cuba, quem que vai avaliar as condições desse país é ele. No máximo, a gente vai ouvir e contribuir. Mas ele precisa ter esse protagonismo. Ele precisa desse lugar de fala. Porque a gente, às vezes, conhece teoricamente a realidade de um povo. E aí tem uma facilidade em colocar todo mundo no mesmo balde. Porque todos os venezuelanos, todos os haitianos, todos os africanos, todos os brasileiros. E a gente não se enquadra nisso, a gente não se enquadra com o irmão que tem o mesmo DNA praticamente que a gente. Então, assim, como é que você coloca um povo inteiro? Às vezes também você avalia um povo inteiro pelo seu governante. Exatamente, isso é muito E aí eu comum. pergunto, nós todos nos sentimos representados sempre? Não, né? e mais um aspecto que precisa ser considerado muito. Se eu estou migrando do país, se eu estou deixando o país onde eu estou, significa que algo está errado, inclusive com o governo do país onde eu estou. E eu posso não ser conivente com aquilo que aconteceu, Exatamente. né? Muito Exatamente. próspero aí o seu exemplo. Então, assim, a gente tem combatido esses conceitos e preconceitos. Muita gente acha que talvez o principal preconceito é a pele. É também. Mas a pobreza é algo repugnante para muita gente. O estar numa situação de fragilidade para o outro às vezes causa repulsa. E é isso que a gente tem, assim, com muito diálogo, com muita tranquilidade, tentado estabelecer essa conversa na sociedade. Tratar de forma... Aí também tem um outro extremo.
olhar para o migrante como ele fosse apenas um número para o mundo do trabalho. Aí a gente tem uma discussão ampla sobre isso. Ele não é só o trabalho, ele é cultura, ele é arte, ele é educação, ele é uma presença, ele está trocando essa cultura o tempo todo conosco, e é assim que a sociedade se transforma, que a sociedade evolui. Então veja que não são poucas pautas, e nós precisamos aos poucos. Às vezes é muito difícil que a sociedade nos convide para essa conversa. A gente sempre tem que provocar essa conversa. Então, às vezes, nós estamos falando sobre economia, eu tenho que colocar a migração no meio. Claro. Para poder fazer essa discussão social que a gente tanto precisa. E ainda falando do preconceito, a gente tem a falácias. Veio aqui para ocupar minha vaga no mercado, no mundo do trabalho. Como se os brasileiros quisessem continuar no chão de fábrica. A gente pergunta, quem é que quer continuar no chão de fábrica? Quem é que não está num processo, né? Exatamente. O migrante também está. Ele vai chegar, ele vai ocupar uma dessas vagas, mas daqui a pouco ele quer uma outra. É natural do ser humano o crescimento, o desenvolvimento, e justo. Então a gente precisa pensar com carinho nesse processo. Aí depende de que continente você vem, né? Os negros, os pretos migram de uma forma e os brancos migram de outra forma e são recebidos de outra forma. Alguns com festa e outros nem tanto. Nem de forma, né? Então, assim, tem que pautar essa sociedade. Isso isso é problema prático. Nós vemos diferenças no tratamento dos migrantes, escancarados, né? Isso não acontece de forma velada na sociedade. Mas a gente tem chamado para essas conversas. No ano passado, foi um ano bastante produtivo. Só em Toledo nós treinamos e capacitamos, através da Embaixada Solidária, mais de 700 servidores públicos. Na região também já perdi as contas de quantos servidores públicos, porque é o servidor que opera a política pública. Muitas das vezes a gente precisa muito dessas pessoas. Temos feito conversas em universidades, fizemos uma linda Semana do Migrante, vamos repetir em junho agora. Então, a Embaixada vai ocupando esses espaços para quê, Ju? Para garantir que o migrante tem um lugar de fala também. Então, eu sempre tenho dito nos eventos públicos que o meu sonho, e não é utópico, já estou muito perto, já vi isso acontecer algumas vezes, alguns ensaios, é que um dia eu possa sentar e ter a certeza que o espaço de fala está garantido. Eles que vão contar essa história, é eles que vão exigir os seus direitos, é eles que vão protagonizar esse papel que ainda a Embaixada protagoniza. Mas eu espero que seja por um tempo delimitado. Eu quero, sinceramente, nos próximos anos, ou na geração do meu filho, se isso for possível, dos nossos filhos, que esse palco seja dividido de uma forma igualitária e principalmente protagonizado por quem sente na pele, literalmente, o que é um processo migratório. Edna, só tem coisa pesada, só tem pauta? Não. Tem muito recomeço, tem muita gente extraordinária mudando a sua vida, mudando o seu país lá do outro lado, e fazendo muito pelo Brasil também. A gente não pode esquecer disso. Ele não está só retirando, além dele pagar seus impostos, dele contribuir, dele trabalhar aqui, ele traz uma carga cultural, uma causa de vivência extraordinária, e a gente, inclusive, precisa agradecer por isso. Afinal, foi assim que o Brasil se fez Brasil e se faz todos os dias. Exatamente. Né? Então, tem tudo isso. Então, tem história bonita recomeçando todos os dias. Mas, por essas histórias, a gente não precisa lutar tanto, brigar tanto. Exatamente. É nas fragilidades que uma instituição organizada faz falta e é ali que a gente tenta preencher essas lacunas, sejam elas materiais ou sejam elas emocionais. E, às vezes, quase que 50% das vezes são emocionais. Porque para segurar o tranco de você estar num país diferente, uma língua diferente, uma cultura, um mundo do trabalho que às vezes te olha meio atravessado, você tem que ter muito peito. Uma pessoa que atravessa o mundo para recomeçar, minimamente ela precisa ser respeitada porque ela tem muita coragem, ela precisou de muita força. É um exercício de sobrevivência. E a pessoa já chega machucada de um processo. Ninguém está migrando numa condição dessa por livre e espontânea vontade, feliz. Ninguém se despediu da família sem a certeza que voltaria a vê-la. É a realidade de muitos migrantes. A gente faz muito velório online, que é uma coisa das mais tristes que eu já observei e já participei.
Ninguém deixa filhos, a esposa, a mãe, o pai, os sonhos. Eu fico imaginando o último olhar que você lança para o seu país, na incerteza que você vai ver aquilo novamente. Basta você ler o que escreve os exilados, as pessoas que não tiveram oportunidade de voltar para sua pátria. Então as pessoas chegam aqui cansadas, às vezes com o sentimento que foram ludibriadas na estrada, porque aí tem interação de coiote, tem gente que não é tão séria, tem gente que vende um sonho e o sonho não existe, a gente... Por que você veio parar em Toledo, em Cascavel, em Foz do Iguaçu? Acabou meu dinheiro aqui. Essa eu acho que é a resposta mais triste que você ouve de um migrante, porque ele tinha um sonho de ir para outro lugar. Nós somos muito pretensiosos quando olhamos para migrantes. Nossa, por que você escolheu o oeste do Paraná, Toledo? Alguns escolheram por causa da empregabilidade, alguns escolheram porque a gente tem excelente qualidade de vida aqui. A gente só percebe isso quando a gente ultrapassa a fronteira e vai para o lado de lá. Mas muitos, o dinheiro acabou em São Paulo, o dinheiro acabou no Rio Grande do Sul. E aí o coiote olha para sua cara e diz, cara, sem dinheiro, sem viagem, e é aqui que você vai recomeçar de alguma forma. E aí essa pessoa... O coiote não é mãe. Não é. E ele... tem um combustível chamado dinheiro. Acabou esse dinheiro, acabou o combustível e é ali que você vai ficar. Então, assim, a gente faz muitos resgates na região do Brás, a gente faz grandes resgates em Manaus, porque Manaus é o porto aberto, é ali que tudo acontece, né? Exato. Então, você acaba... tendo informações. Eu tenho mais de 20 pedidos de famílias de Manaus. Por favor, encontre uma forma para eu ir. Aqui não tem emprego, não tem mais casa. Realmente, eu estive lá recentemente, como contei em julho. Eu cheguei a ver assim, início de parto embaixo de uma árvore a 40 graus e o exército tentando fazer esse rescaldo através da Operação Acolhida, mas é muita gente. São praticamente 300 migrantes entrando o tempo todo por Manaus. E aí aquilo vira um complexo, gente em barraca e uma loucura. E se não tivesse Operação Acolhida, seria muito pior. É um rescaldo de uma situação grave, uma crise humanitária sem precedentes naquela região. Para você ter ideia, tem supermercados em Manaus que você precisa encomendar o seu pacote de arroz. Você precisa encomendar o pão que você vai, se alimentar no outro dia, porque simplesmente Manaus não tem mais suporte para poder receber essa gente toda, tem que interiorizar, e aí a gente participa ativamente do processo de interiorização. Então, hoje mesmo, pela manhã, tive uma reunião com a agência da ONU, com outros órgãos, para fazer essa interiorização de forma ordenada. A nossa intenção não é encher a cidade de pessoas, não é causar crise nas políticas públicas, muito pelo contrário. Quando uma cidade atinge o seu nível, o seu limite, razoavelmente, outras cidades já estão sendo mapeadas para que essas pessoas possam refazer as suas vidas. Então, é um processo consciente, é um processo que tem muita gente empenhada em fazer em que o mundo seja uma casa mais confortável para todos. Edna, você falou agora há pouco de coiotes, e algumas pessoas podem estar acompanhando a gente falando assim, mas da onde isso? Imagina, coiote é coisa de filme. Não é coisa de filme. Não é. E está bem pertinho da gente. Está perto e eu tenho dito uma frase que eu tenho me apegado a ela porque eu não encontrei nada melhor para definir. A sociedade precisa estar muito mais organizada do que o crime para a gente vencer essa batalha. E essa Mas ideia... Mas o crime não enfrenta a burocracia. Não enfrenta. E aí ele é muito ágil. A sociedade, sim. E aí a gente tem umas falácias como coiote, tráfico de pessoas, é uma coisa distante da realidade. Eu confesso, eu já entrei em delegacia de polícia da região oeste e isso não é novidade, e não entendam como uma crítica, mas como um incentivo, em que eu tive que explicar o processo do que é tráfico de pessoas, como é que acontece, a sutileza. Eu entro em UBS, em qualquer órgão, em fórum, e digo, olha, a gente tem uma realidade, como é que você... Na delegacia não tem nenhuma denúncia, é um crime invisível. Imagina você, uma mulher que veio de qualquer país do mundo, vamos supor que você veio da Nigéria, você deixou toda a sua família lá, e você não vai conseguir estabelecer um contato com a sua família por muito tempo. O que é um coiote, gente? Um agenciador, que pode ser um traficante ou não. Às vezes o coiote só recebe as passagens e, enfim, né? Geralmente também não são pessoas tão educadas, são mais truculentas pelas informações que nós obtivemos. E às vezes ele é um facilitador do tráfico de pessoas. Ele traz você aqui para entregar ou para
né, obter lucro, seja de qualquer forma. Basta a gente não ter o pensamento que é só para prostituição. Nós temos a adoção ilegal, nós temos o tráfico de órgãos e agora homens adultos e saudáveis para o tráfico de sangue. Então, nós já detectamos situações... Para onde? Geralmente para países que têm conflitos armados. Por quê? As Farc dominam, tem médicos e não tem o subsídio que é o sangue. Então, sempre que tem um país com forças revolucionárias, Farcs, grupos terroristas, esses países são mapeados como países receptores de sangue. Então, no Camboja, recentemente... Aqui da região? Já da região. Nós tivemos problemas com brasiguaios e problemas com africanos. Que foram levados para a questão de sanguínea. Então, são propostas de trabalho. Essa pessoa ela vai para trabalhar. E daí ela não está lá só para doar sangue. Ela vai trabalhar o dia todo e ela vai doar o sangue necessário para que, né, numa ação violenta, esses criminosos sejam salvos de alguma forma com o sangue dessas pessoas. Mas o mais comum é o trabalho análogo à escravidão, uma coisa que aqui no oeste do estado do Paraná não é novidade. De vez em quando o Ministério Público do Trabalho faz uma operação e a gente consegue ver isso. A prostituição, o Chile, o México são países que recebem muitas prostitutas, eu não vou chamar, recebem muitas pessoas que são obrigadas à prostituição. Porque muitas delas, inclusive, não fazem ideia do que seja. E aí você tem uma situação muito mais grave quando o assunto é esse. A vítima não sabe que ela é vítima. Eu tiro você do Camboja, por exemplo, a sua passagem custa R$40 mil e eu vou dizer, olha, Juliette, é o seguinte, eu tenho aqui R$40 mil, eu vou levar você para uma região onde você vai receber tanto, você pode ter 2 trabalhos, você pode isso e aquilo, e você vai me pagar R$2, R$3 mil por mês até que você quita essa conta. Para você que está em perigo, em risco, sem condições, é a proposta perfeita. Parece uma ótima oportunidade. Por que você quer me ajudar? Eu quero te ajudar porque eu preciso de mão de obra, eu estou recrutando para uma grande empresa, eu estou recrutando para uma grande tecelagem, eu estou recrutando você para isso. Então, essa pessoa vem para cá, os documentos dela já ficam presos com essa pessoa e quando ela chega aqui sem documentos, ela não consegue adentrar numa empresa, ela não consegue ir para o mercado formal, por isso que a gente insiste na tese. Apareceu um migrante indocumentado, o primeiro passo depois de alimentá-lo e saber se a saúde está ok, é documentar essa pessoa. Porque quando a sociedade age mais rápido que o crime, você documenta, eu sei pelo menos pelo nome que eu vou te procurar, eu sei pelo menos quem você é. Agora a Juliette veio para o Brasil, não fala o nosso idioma, não conhece ninguém aqui, rompeu os laços familiares lá, porque às vezes o telefone, né, ficou, e mesmo que ele venha é outro sistema. Então a família diz, ela está tentando, assim que ela se restabelecer, ela vai fazer contato. Ela não faz contato 1 ano, 2, 3, às vezes a família, com pouquíssimas condições lá do outro lado, pensa assim, cresceu na vida, esqueceu de nós. E às vezes essa pessoa está por anos sob posse do crime. Então, é um crime sem vítima, porque quando identificadas essas quadrilhas, elas evaporam e levam essa vítima para outro país. Então, é um crime invisível, é um crime presente em todo o território, no mundo, não só no território nacional, mas como no mundo também, e que nós temos que ficar bastante atentos. Haja vista que nós já acompanhamos casos em Toledo, nós já acompanhamos casos em Cascavel, e que muitas vezes esses casos não tinham chegado ao conhecimento das autoridades policiais. Nós acionamos direto Brasília, Polícia Federal, Interpol, o que foi de direito, para que esse ativismo precisa acontecer. Hoje, em Toledo, nós temos a formatação de um comitê de combate ao tráfico de pessoas, estabelecido por decreto municipal o ano passado, uma provocação da embaixada e uma luta de muitos outros órgãos. Hoje nós temos o Ministério Público que compõe esse órgão, a própria Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, escolas, Secretaria de Saúde, todos precisam ficar atentos. Eu não acredito na responsabilização dos traficantes, eu acredito na prevenção do crime. É tão difícil você colocar a mão numa quadrilha organizada, abastecida de dinheiro, porque hoje o tráfico de pessoas supera o tráfico de drogas. Se não estão juntos. Estão juntos ali, então, geralmente estão aliados. É. Nós, em Toledo, descobrimos uma suspeita de tráfico de pessoas porque a pessoa tinha uma perfuração de estômago. Então, mas o quê? Uma pessoa, 40 anos, mulher, nunca teve uma passagem policial, nunca nada, uma vida regrada. Por que ela tem uma perfuração dessa? Tem uma perfuração dessa porque serviu de mula para o tráfico internacional de drogas.
não caiu pelo tráfico, mas ficou na mão dos traficantes, traficantes de pessoas durante muito tempo. Então a sociedade precisa estar alerta, não acreditar que isso está distante, que é coisa de filme. Exatamente. Isso existe, pode estar no banco da igreja que você frequenta ao lado, porque hoje a gente já não tem vítimas encarceradas mais, a gente tem vítima que trabalha durante o dia e são abusadas à noite, a gente tem pessoas de diversas maneiras. O crime mudou, o crime muda todo dia, então a nossa cabeça precisa mudar também. Não dá para a gente olhar para a nossa região, em especial, que tem essa cara tradicional, essa cara de tranquila, e imaginar que o crime não viu nessa região um potencial, uma possibilidade. Exatamente. Né? Então, é muito isso. Você trabalha com um jornalismo investigativo e já, certamente, muitas vezes colocou na cara da sociedade realidades que a gente tenta negar o tempo todo, né? Por viver numa região de interior, né? Só para se ilustrar, em 2012 eu fui fazer uma matéria sobre o tráfico internacional de pessoas, Brasil, Paraguai e Argentina. O único lugar que a gente encontrou minimamente dados sobre o tráfico foi no Paraguai. E no Brasil existiam 9 registros de tráfico de pessoas. Ou seja, não existiam estatísticas. Continuam não tendo, mas elas cresceram. As denúncias acabaram crescendo. Mas é o que você falou, é o crime invisível. E aí assim, você vai culpar, de novo eu quero colocar uma camisa alheia aqui, você vai culpar a polícia como? Não tem informação. Não tem informação. Certamente, conversando com um delegado da própria Polícia Federal, ele disse, Edna, as denúncias que chegaram na tua entidade em 5 anos não chegaram na minha delegacia em 20 anos. E eu me convenci com ele de que existe um departamento, de que existe uma estrutura, que existe boa vontade na grande maioria das vezes. Nós nunca tivemos a ausência das forças de segurança para nos acompanhar em todo esse processo. O que nós não temos é um olhar afinado da sociedade. A gente não se relaciona mais, a gente não sabe quem é nosso vizinho, a gente não sabe por que o migrante veio para cá, qual é a história dele. Então, assim, nós deixamos de nos relacionar enquanto sociedade. Nós deixamos de ter uma vigilância social. Não sei mais quem mora do meu lado. Então, assim, isso vai deixando as coisas mais difíceis. Então, qual o alerta que nós deixamos? Na mínima desconfiança, trate como um caso suspeito. A gente tem um canal específico que você possa denunciar, não precisa se identificar. E que canal é? 181, você pode ligar. Perfeito. E você não precisa se identificar, você não precisa dar detalhes da situação. Ou você pode também, em qualquer outro canal, hoje é encaminhado para um disque denúncia que você pode e tente a mínima aproximação. As professoras nas escolas, quando percebem a ausência de uma criança, a ausência de um adolescente, uma pessoa que retirava a cesta básica em determinada entidade, de repente essa pessoa não encontrou o emprego, mas essa pessoa não veio mais retirar, falta em consultas médicas importantes com constância. O último caso que nós acompanhamos de tráfico de pessoas aqui na região o alerta foi emitido por uma agente de saúde que percebeu que a criança tinha um exame cardiológico importante para fazer, que qualquer mãe, qualquer pai faria aquele exame cardiológico, que essa criança faltou. Ao invés dessa pessoa ignorar e dizer perdeu o exame, esse agente de saúde foi na residência dessa pessoa e detectou o desaparecimento da família inteira. Então, através disso, isso tem menos de 8 meses que aconteceu. Em 2023. 2023. Dentro do complexo de 2023, é um caso que não teve solução, porque a família não foi mais localizada, mas as últimas informações que tivemos é que sim, invadiram-se as fronteiras e num grupo de coiote que levou vários migrantes aí da região oeste. As empresas, nesse período que passa essa caravana, as empresas nos ligam, você não sabe de fulano de tal? O que aconteceu? Então, a gente vai recebendo essas informações e vai processando. Hoje, tudo isso é levado para o comitê em Toledo. Nós estamos agora discutindo um protocolo de atendimento e de denúncia. Eu creio que, no máximo, em 60 dias, Toledo terá um protocolo municipalizado para que a denúncia entre por uma porta, passe por todos os processos e, no mais rápido possível, a gente possa ofertar aí uma busca pela vítima ou coisa semelhante. Mas hoje a gente trabalha com organismos como a Cruz Vermelha e outros organismos que embasam o nosso trabalho para que a gente possa agir. Nosso trabalho é espelhado no comitê que existe em Foz do Iguaçu, que é muito atuante, que tem bons resultados, você já acompanha de forma próxima. Então, nós nos unimos para enfrentar a criminalidade da região de fronteira,
que infelizmente atinge, né, em sua maioria, os migrantes na situação de tráfico de pessoas. Edna, a gente está caminhando para a reta final do nosso bate-papo de hoje, e eu gostaria que você deixasse para as pessoas um recado. Mas antes disso, que você reforçasse, vocês não recebem recursos do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Como é que a embaixada sobrevive? Ju, hoje nós sobrevivemos graças aos esforços dos voluntários. Nós temos um pequeno bazar em Toledo, pequeno mesmo, quando eu falo pequeno não dá 20 metros quadrados, que é o responsável por pagar as contas da entidade. Todo o outro trabalho é feito de forma voluntária, ou seja, cada um tem sua profissão, cada um tem sua carreira, e essas horas que sobram, não no meu caso, que eu estou praticamente de forma integral na embaixada, todo o trabalho que eu realizo ali naquele espaço para poder ficar o tempo todo ali. Então hoje nós sobrevivemos dessa forma. Então o que as pessoas hoje podem fazer? Os donativos que chegam na embaixada, a nossa prioridade absoluta é atender essas famílias. Só vai para esse bazar o que sobra da entidade. E às vezes pode acontecer de não sobrar. Se chegar, por exemplo, no mês passado, nós tivemos um incêndio de 3 casas juntos de migrantes em Toledo. Então, o que aconteceu? Tudo que nós tínhamos não deu para atender essas 3 casas. A gente precisou fazer uma campanha na sociedade. Isso é móveis, é calçado, é roupa, é alimento, é produto de higiene, é material escolar. Tudo que um ser humano precisa para sobreviver, a gente aceita na nossa sede, na Rua São João, ali em Toledo, pertinho da Secretaria de Saúde ali de Toledo. Então, nós temos esse pequeno bazar. Nós temos hoje uma sublimação, que é um projeto com o Rotary Clube Aliança em Toledo, e nós temos o projeto Mundo em Retalhos, que é uma parceria com o Itaipu Binacional. Então a gente tem algumas peças artesanais para venda, porque para produzir esse artesanato, a gente já profissionaliza os migrantes que chegam e que precisam trabalhar, e ao mesmo tempo a gente estabelece um elo ali de relacionamento, de confiança com eles. Então praticamente a gente sobrevive hoje deste bazar, e pontualmente algum projeto que a gente consiga fazer captação financeira, como é o caso da Fundação Cargill e outros empreendimentos que a gente minimamente consegue captar. Mas isso é muito raro, isso às vezes acontece uma vez ao ano. Sim. Então, na maioria das vezes, 90% do período é doação dos próprios voluntários, essas doações externas, alguma empresa que resolva, por exemplo, nos auxiliar durante aquele mês, mas hoje a embaixada assume todas as suas contas, do combustível, a luz, água, internet. Nós vamos agora funcionar como um call center, porque muitas vezes para nós ter um celular é tão normal, mas para quem chega é um investimento alto. Exatamente. É a última coisa que ele vai comprar. Às vezes ele fica 4 ou 5 meses sem celular. Isso dificulta que ele encontre um emprego, que ele estude, que ele traduza, que ele fale com a família dele. Então nós teremos celulares e computadores à disposição na embaixada. É a antiga Lan House, né? Mas de forma popular, para que ele possa fazer esse contato com a família, restabelecer o vínculo familiar. Então, as pessoas têm a maneira de ajudar a embaixada. Ou pode ajudar com o que resta na sua casa, com o que você, de repente, tem de excedente, seja roupa, alimento e etc. Você pode fazer também contribuições através do nosso CNPJ, na conta bancária, no valor do Pix. Então, a gente acaba prestando contas para todos os doadores. Isso dá um trabalhão, a nossa contadora que o diga, é um trabalhão o tempo todo para manter a transparência dentro da entidade. As nossas contas sempre abertas, as prestações de conta também para que as pessoas possam acompanhar. Então, sim, a gente precisa de cada pessoa da sociedade para poder colaborar nessa causa. Infelizmente, nós não temos ainda recursos como por direito deveríamos ter, porque hoje a gente executa uma política pública inexistente, mas nós não nos damos vencidos por isso. Claro. Vamos seguindo. Foram 10 anos, quem sabe na próxima década a gente consiga uma outra geração. Exatamente. Mas nós estamos confiantes que 2024 vai ser um ano de grandes parcerias. Nas próximas semanas nós temos aí visitas importantes na embaixada. Toda visita é importante, mas nós temos alinhado tratativas importantes. E, é claro, a sociedade é o que mantém a Embaixada Solidária hoje. Então, isso responde quando me perguntam como é que é a sociedade brasileira, tem muito preconceito ou não? Eu falei, gente, eu não posso falar absolutamente nada da sociedade brasileira. A Embaixada existe porque existem os brasileiros que mantêm tudo isso e que, de certa forma, possibilitam para nós
essa chance de fazer alguma coisa pelo outro. Então, é basicamente isso. Mas é claro que a gente sempre está na esperança que essa história mude, que seja vista como uma política pública, que se perceba a importância que tem, porque se hoje nós não temos a situação que nós temos, por exemplo, em Manaus, em outras cidades, Exatamente. é graças a um trabalho que é efetuado não só pela Embaixada, mas tem entidades irmãs que são parecidas na região oeste do estado do Paraná, mas é um trabalho de conscientização, de sensibilização. Então, eu penso que em um determinado momento a gente possa escrever um outro capítulo dessa história, menos dificultoso financeiramente, porque hoje é um desafio. A gente começa o mês na estaca zero, sabendo que hoje a entidade tem precisa de um certo suporte, ela já está com 300 atendimentos mês. Então, se eu for pensar em todo o custo que ela tem mensal, a gente não estaria com as portas abertas. Mas parece que há uma multiplicação dos pães por lá. De vez em quando, o pouco se torna muito e a gente consegue progredir, inclusive. Finalizo aqui dizendo que o nosso projeto em 6 meses é a construção de uma cozinha solidária. Vencemos um edital nacional da Cargill Alimentos. É o único projeto do estado do Paraná. Vai ser construída uma cozinha solidária lá na Embaixada, uma cozinha profissional. O recurso não dá conta de toda a infraestrutura, de toda a obra, então a gente vai precisar de apoio da sociedade. E para que essa cozinha? Além de profissionalizar para o setor gastronômico, a gente precisa, e é um outro assunto que eu coloco aqui no seu radar, no radar da sociedade, de um ponto de segurança alimentar. Exatamente. Nós estamos acostumados a lidar com a população brasileira que vem de um histórico de fartura, muitas das vezes, em raríssimas exceções, e a gente sente muito por elas. Nós estamos recebendo públicos, como por exemplo Venezuela e Haiti, que às vezes só o alimento básico já não resolve a situação nutricional. Nós temos estabelecido um diálogo com a própria UniOeste, com outras universidades, a fim de desenvolver produtos altamente proteicos, de custo praticamente zero, para que a gente possa ter um centro que se preocupe com a nutrição dessas pessoas. Haja vista, Ju, que recentemente a gente perdeu mulher gestante por anemia crônica, e isso é terrível, né? A gente não quer nem pensar nessa realidade. Mas é um assunto que a gente vai tratar nos próximos 6 meses. Eu acredito que para julho, na Semana do Migrante, essa cozinha já esteja edificada. Se uma coisa que não falta na Embaixada é esperança. Então a gente tem esperança de concluir esse projeto, assim como foi a sala de costura. Claro. E para que seja um ponto também quentinho, gostoso, com comida à disposição, para que as pessoas possam ter esse contato e dignamente se sentir em casa também. Quero ajudar, quero ser voluntário, quero conhecer mais. Como é que as pessoas chegam até vocês? Pela internet. Nosso contato é muito digital. Tem o telefone que vou deixar, 45 999 35 34 86. Eu que me vire para atender depois, porque é o seu, né? O meu telefone, sempre foi. E eu faço questão, não importa o tamanho que a embaixada tenha, sempre será o meu telefone. Eu faço questão absoluta de fazer todas essas tratativas, às vezes até 1h30, 2 horas da manhã. Outro dia a gente dorme um pouquinho a mais para descansar, mas eu faço questão absoluta que seja. A embaixada, para mim, ela é muito pessoal, ela é muito visceral, ela é, né, muito o pátio da minha casa, praticamente. Então, você pode acessar pelo Instagram também, pelo Facebook, nós estamos lá, Embaixada Solidária Toledo, mas não é só de Toledo, viu, gente? É de toda a região oeste, então nós estamos lá para poder receber o seu donativo. Pode ser que você tenha 1 hora por semana, e essa hora pode revolucionar a nossa história. Já aconteceu muitas vezes, pessoas chegam, mas eu tenho 40 minutos, 30 minutos, tem uma ideia surpreendente que transforma tudo. Então, não sinta-se aperreado porque você tem 1 hora. E você pode doar o seu trabalho, você pode doar o uniforme que já usou na sua empresa para a nossa sala de costura, para a gente produzir outros produtos. Você pode ir lá tomar um café com a gente, você pode ir lá aprender a falar francês, inglês, espanhol. Pode ir lá fazer qualquer coisa, inclusive dar um abraço no migrante que está chegando cansado, que não acredita mais nas relações humanas e que, quem sabe, através do seu contato físico, do seu sorriso, da sua conversa, ele vai desarmar e a gente vai começar aí uma nova história. Então a gente espera você na Embaixada Solidária. E eu ouvi muito tempo na minha vida uma frase assim: não dá para mudar o mundo. E eu acreditei nessa frase durante 33 anos.
Eu ouvi muito isso. E talvez você não tenha ouvido, e que bom que você não ouviu. Ah, não dá para mudar o mundo. Dá para mudar o mundo, sim. Nós pertencemos a uma geração e que tem isso de forma muito concreta. Seja pelo digital, se você está longe Exatamente. de Toledo, nos ajude pelo digital, compartilhe nosso conteúdo, entre em contato, faça um projeto. A gente precisa muito de captadores de recursos, tem muitos editais rolando, a gente precisa de pessoas dispostas, nos faltam mãos, braços para poder fazer tudo isso. Então, assim, não deixe que as pessoas te digam que não é possível mudar o mundo. Quando você muda o teu mundo, o mundo de alguém, isso vai reverberando, isso é disruptivo e você acaba mudando o mundo de uma forma ou de outra. Então, aos 33, eu comecei a descobrir que era possível mudar o meu mundo, porque nada que eu faça pela embaixada é do tamanho do que a embaixada faz por mim. Eu tenho noção da minha pequenez no processo e tenho noção de que o que ela me devolveu, ter devolvido o brilho nos olhos, a vontade de viver, é muito sagrado, é muito superior ao que eu possa fazer por ela em qualquer situação da minha vida. E quem sabe não é isso que você precisa? No começo do ano a gente refaz os planos, não é? Exatamente. Espera uma vida melhor, e uma vida melhor pode começar pela melhora da vida do outro. E é nisso que eu acredito, e a gente está aí para evoluir junto. Um trabalho sensacional. Parabéns. É gostoso, sagrado e com um retorno muito lindo, que é você ver o outro também na mesma vibe, na mesma alegria. Edna, muito obrigada por ter Ju, aceito o convite mais uma vez. Obrigado, é uma honra, e eu espero que, com toda a sua gentileza e conhecimento, a gente toque aí um pouquinho no coração das pessoas. E o que a gente mais gosta na embaixada não é receber recurso, é receber gente. É gente que transforma o mundo. A gente precisa minimamente dos recursos para manter as portas abertas. Mas se não tiver aquele cheirinho de café na nossa entidade, aquele chá, às vezes é um chá do Egito, às vezes é um café africano, às vezes é brasileiro, às vezes é um samba na nossa área, a gente gosta de receber gente. Então, se você é gente, vá para lá, nos procure na internet, e a gente vai tocar o mundo e mudar o mundo junto. E que assim seja. E conte Será? com a gente. Um abraço, Ju. Obrigada. E para você que nos acompanhou no Diálogos com a Ju dessa semana, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Obrigada pela companhia e até lá. Tchau, tchau.